Olá, mais uma vez aqui reunidos, né, em torno do Evangelho do Cristo e que a gente possa pedir a todos esses irmãos da espiritualidade e ao nosso querido Mestre Jesus que a paz permaneça em nossos corações e que cada um de nós, no momento que escolheu para reproduzir o vídeo, no seu recanto aí, que possa sentir essa esse amparo, essas energias boas nos envolvendo, nos acalmando o coração, porque é muito importante que nós tenhamos o nosso momento espiritual, aquele momento que nós nos recolhemos e nós falamos, não, agora eu vou voltar o meu coração à espiritualidade, ao plano espiritual, e sentir esse envolvimento amoroso, porque à medida que nós damos essa oportunidade para nós expandimos nosso espírito. Nós conseguimos ver e sentir coisas que normalmente na correria do dia a dia, nas nossas preocupações, nós não conseguimos perceber. E quando nós fazemos isso, quando nós nos recolhemos, nós damos espaço à nossa modificação espiritual para melhor. Aí nós passamos a ter uma noite melhor, um dia melhor, né? Nós conseguimos enxergar tudo aquilo que está à nossa volta de uma maneira muito mais sutil, né? Então, que cada um no seu momento possa sentir esse envolvimento amoroso, sentir a presença do nosso espírito protetor, esse amigo abnegado que está conosco em todos os instantes da nossa vida, que nos acolhe, que nos ampara, que nós possamos voltar o nosso coração a Deus, nosso Pai Criador, que implantou em cada um de nós um pouquinho da sua centelha, a centelha que nos conduzirá até Ele, lembrando do nosso Mestre Jesus, que caminhou entre nós, exemplificando, e que esteve em todos os cantos, nos mais difíceis, né? Levando a sua mensagem do Evangelho e nos dando a oportunidade de, através do seu exemplo, a oportunidade da nossa modificação, no sentido de que viemos para servir e não ser servidos. Agradecendo a todos esses irmãos da equipe espiritual do Caminheiros do Amor, que conduz, nos inspira em todas as nossas atividades, que são voltadas ao coração daquele espírito que se achega cansado em busca do recurso e do amparo espiritual para suas dificuldades. E assim, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, nós vamos dar início à explanação do Evangelho que tanto nos envolve e que tantas lições amorosas nos traz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja, Pai. E sempre lembrando que junto conosco, muitos irmãos desencarnados que se achegam até nós em busca também de fazer o seu aprendizado, de fazer o seu estudo, porque o universo espiritual ele é muito grande.
Nós temos apenas a visão muito estreita do que seja a vida do espírito. Mas em momentos como esse, a espiritualidade, através da sua misericórdia, a misericórdia de Deus nosso Pai, traz muitos irmãos, irmãos que têm afinidade conosco, outros que vêm, né, para ouvir a mensagem, porque estão se fortalecendo, se preparando para reencarnar. Muitos outros que estão na espiritualidade e que sabem que um dia retornarão à Terra também, precisam também começar a se essa sintonia, né? Esse envolvimento nesse intercâmbio vibratório, para que eles se sintam seguros também no momento do seu retorno. E observa que nós temos os nossos momentos que nós necessitamos de estar em um determinado ambiente, na casa espírita, ou com alguém, para ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem que nos ajude realmente a sair desses momentos de dificuldade que todos nós passamos. Assim é o espírito no plano espiritual. O fato dele estar no plano espiritual, claro que ele tem uma sintonia muito maior, muito grande, porque ele está liberto da matéria. Mas todos os momentos em que eles podem estar conosco, nos amparando também através dessa troca amorosa de energia, eles estão aí por misericórdia de Deus, nosso Pai, né? Porque nós não vivemos num mundo separados, né? Ou seja, o plano espiritual, né? E aqui o plano dos espíritos encarnados. Não, é uma é o mesmo universo, é o mesmo envolvimento a todos, só que em dimensão diferente, mas continuamos no mesmo padrão vibratório, porque estamos todos no mesmo orbe, né? Ora encarnados, ora no plano espiritual, né? Isso é muito bom, isso nos dá, assim, uma pequena visão de quanto é grande esse universo, né? Criado por Deus, nosso Pai, e ele é tão perfeito, né? Ele trabalha numa sintonia muito grande, né? Numa sinergia muito grande, né? Então que nós saibamos aos poucos entender essa nuance, né? E que a gente possa se sentir incluso, né? Nesse universo. Nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário. Além de estarmos juntos, rodeados, né, de amigos, de colegas, né, estamos rodeados de espíritos também, que vêm buscar em nós também o fortalecimento. E nós, enquanto médios, temos essa responsabilidade muito grande, né? Porque não é só ouvir, né, o Evangelho do Cristo e só aparentemente nós darmos essa essa visão de que estamos envolvidos, né, na melhoria, de que estamos assim preocupados em auxiliar o próximo no caminho. É realmente viver o Evangelho do Cristo. E hoje nós vamos estar falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8. É mais uma das bem-aventuranças do Cristo, né? Então ele vem aqui, bem-aventurados os puros de coração. Quando ele fala dos puros de coração, somos todos nós que, quando entendemos realmente o sentido religioso do Evangelho do Cristo, que é um guia que vem ditar os caminhos que nós temos que seguir, e isso mudando os nossos interesses pessoais para atender a esse chamado, não é? Então, é o guia seguro daquele que deseja chegar até Deus, nosso Pai, de vê-lo, de compreender, né, o que é Deus, né? Então, esse evangelho do Cristo é o, é o guia seguro, né? Quem caminha por ele realmente colocando em prática,
né, não vai errar. Nós podemos até escorregar, vamos dizer assim, viver algumas situações que contrariam o que diz o Evangelho, mas quando nós temos o desejo realmente de nos modificarmos, porque entendemos e onde queremos chegar nessa evolução espiritual, nós retomamos rapidamente, né? Retomamos o caminho seguro. Observa que é bem isso, né? É, é colocar os nossos melhores sentimentos, né, em movimento, nos desprendermos da matéria, não ter essa preocupação da matéria, não é? É viver, e hoje a gente estava comentando há pouco, né, como nós estamos tendo a oportunidade de modificar o nosso coração nesse momento que a pandemia nos traz. Nós que estamos aqui encarnados, estamos vivendo um momento de transformação espiritual tão grande, tão rico, que nossa preocupação hoje é mais com o bem-estar do outro também, numa intensidade muito grande. Não que nós não nos preocupássemos, mas nós estamos voltando à essência do espírito, que é aquela necessidade de colocar em prática os ensinamentos do Cristo, onde ele diz: Eu vim para servir, não para ser servido, né? Então, esse é o verdadeiro entendimento que todos nós temos que carregar no nosso coração, nessa nossa etapa de aprendizado. E nós estamos dando um salto muito grande, né, nessa escala de evolução espiritual. Observa que veio esse momento da pandemia numa intensidade muito grande, né? Não que ela modificou, ela continua, mas aos poucos nós estamos assimilando o que ela nos trouxe e a oportunidade que ela está nos dando de nos tornarmos seres espirituais muito melhores do que quando ela chegou, porque de alguma maneira nós estávamos meio que acomodados, percebe? Nós às vezes caminhávamos pela rua e nós não observávamos o que estava acontecendo ao nosso redor. Hoje nós observamos de uma maneira muito mais atenta, com o coração e os olhos do coração muito mais abertos, né? Então, esse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os puros de coração, hoje nós vamos estar falando dos itens 8, 9 e 10. E o item 8, ele já começa assim: verdadeira pureza e mãos lavadas. Perdão, verdadeira pureza e mãos não lavadas. O que acontece? O Cristo, ele veio quebrar todos aqueles padrões que se esperava de um líder, que no princípio se esperava um Messias, que ele fosse o Todo-Poderoso, que através dos seus exércitos derrotasse todos os nossos inimigos. Olha só. E veio um filho de carpinteiro, que ao contrário disse que se um inimigo ou se alguém te batesse na face, você lhe desse o outro lado da face. Olha só. Então ele já contrariou tudo aquilo que se esperava dele, porque o nosso interesse era apenas material, né? Não, que venha o nosso dirigente que ponha aos nossos pés todos os nossos inimigos. E ele veio pregar uma lição de amor. Amai-vos uns aos outros. Olha só. E a segundo ponto também, ele veio e derrubou toda aquela fantasia religiosa que se criou naquela época,
onde agradar a Deus era simplesmente uma forma aparente, né? Se imaginava agradar a Deus, os seus rituais, né, as suas vestes, as palavras, mas que de alguma forma aquilo não retratava o que o nosso coração de fato sentia. Era apenas um interesse. E o Cristo veio derrubar tudo isso, percebe? Por quê? É como ele coloca, tudo aquilo que foi criado que meu pai não plantou, será arrancado pela raiz. E essa coisa, essa passagem onde ele diz, mãos não lavadas, eu fiquei imaginando, né? Imagina o Cristo e seus discípulos caminhando por aquele deserto, né, árido, um calor terrível, né, nas suas pregações, se privando de tudo, né? Não tinha a comida escassa, a água, né? E eles continuavam firmes. Imagina quando eles chegavam num determinado local, eles era oferecido algo para comer, o desejo de matar a sua fome era muito grande, né? Imagina se eles tinham onde lavar a mão até com certeza tinha, mas de fato eles estavam ali famintos, sedentos, né? E isso já era utilizado como forma de pureza, ou seja, como que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Criado pelos doutores da lei da época, né? Longe disso, hoje nós falarmos dessa pandemia, não lavar a mão. Não é isso. Não é isso. Questão aí da asepsia, da higiene, isso é, né? Não vamos deixar ninguém horrorizado, não. Mas ele vinha, como ele sempre falou, por parábolas. Porque se na verdade ele tentasse nos ensinar de uma maneira mais clara, o nosso conhecimento da época, a nossa bagagem era tão pobre como é até hoje, nós temos às vezes tanta dificuldade de entendimento. Imagina naquela época, né? Então, ele veio contrariar tudo isso. E é que ele coloca o que dá a demonstração do verdadeiro cristão não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da nossa boca. Isso nós já ouvimos muito nos nossos evangelhos, porque o que sai da nossa boca é o que vem de fato do nosso coração. Por exemplo, eu assisto os evangelhos, assisto as palestras, faço as minhas preces, mas será que eu realmente nos meus atos eu estou colocando isso em prática? Ou a minha fala ela serve para instigar a maledicência, para instigar um mexerico, né? Quantas palavras, como coloca ali, saem para disseminar os homicídios, percebe? Então não adianta nada eu ter a aparência de uma pessoa que compreendeu as leis de Deus, mas no meu íntimo eu carrego o veneno, o fel, né, para ferir, para criar a tristeza, ao passo que eu poderia estar usando as minhas palavras, e é o verdadeiro sentido do ser cristão, na verdade, consolar, aliviar corações, que era o que o Cristo fazia, não é? E ele deixou isso plantado em nós. Então, essa reforma íntima que nós precisamos fazer, já conhecedores do Evangelho do Cristo, não é? É o que faz toda a diferença. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler um trecho aqui já do finalzinho do item 10,
que ele diz assim: a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa, ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza no coração. E é isso que é importante nós frisarmos, a pureza no coração, que só é alcançada quando nós realmente vivenciamos o Evangelho do Cristo, gente, que nós colocamos em prática. Percebe? É o interiorizar o ensinamento e ver onde nós podemos nos modificar, né? Nós vamos esbarrar em velhos costumes, nós vamos nos esbarrar em tendências que nós temos que precisam ser dominadas. Isso requer trabalho, isso requer um esforço muito grande de nós, para a gente realmente nos melhorarmos, percebe? Então não adianta, eu posso estar lá no templo religioso, nas minhas orações, né? E aquela prática é só exterior. Nossa, olha, como Luiz é uma pessoa compenetrada na ligação com o plano espiritual, com Deus. Tá, aquilo ali é só uma aparência. As pessoas podem me ver lá de joelhos e achar que eu estou ali em penitência para me melhorar. Mas o que muda realmente esse espírito velho que todos nós somos, perdão, porque nós caminhamos já há muito tempo pela terra, nós não caímos aqui agora, marinheiro de primeira viagem. Não, nós já estamos nessa jornada, nessa estrada há muitos anos, muitos séculos, né? Então, o que modifica realmente esse ser, né, que precisa aprender a viver de maneira amorosa, cristã, é o sentido que o Evangelho do Cristo faz em nossas vidas, né? É a oportunidade que eu tenho de, no meu dia a dia, dentro da minha casa, modificar, ser mais atento, perceber a dificuldade do outro, estender a mão a ele. Quando nós vemos uma situação difícil, e a gente se perguntar o que o Cristo faria. Então, percebe? Nós temos a oportunidade de refletir. E essa reflexão, essa modificação, o bem que eu faço, são os tesouros que nós acumulamos, né? Onde a traça não corrói e os ladrões não o roubam. É o tesouro da espiritual, é o tesouro das boas vibrações, a certeza do dever bem cumprido, aquilo que o Cristo espera de nós. É a realização da sua obra. E nós, é como eu sempre falo aqui, nós somos candidatos a discípulos do Cristo, né? Então ele já deixou o caminho trilhado para nós. Ele quebrou barreiras, né? Observa que o Cristo ele era apedrejado, ele era, enfim, insultado, mas ele seguia confiante. E ele sabia que no momento oportuno, aquela semente de amor que ele deixou plantada em nossos corações, ela ia dar os seus frutos, ela ia render, né? Lembrando da parábola dos talentos, ela ia render, ela ia gerar o seu ganho, né? E ela está se aflorando em nós. A oportunidade que nós estamos tendo hoje com essa pandemia
é uma oportunidade de aprendizado muito grande, gente. É uma oportunidade de renúncia muito grande aos nossos interesses materiais, porque hoje nós percebemos que tínhamos tantas coisas, não nos faz falta, está nos dando a oportunidade de ver a fome do outro e ajudá-lo, não é? E nós estamos aprendendo a conviver, tendo a oportunidade de aprender a conviver como irmãos, que todos nós somos. E somos filhos do mesmo Pai, não é? Estamos em lugares diferentes, enfim, mas estamos todos aí, todos irmãos. E a pandemia veio nos ensinar isso, da oportunidade de nós resgatarmos todo esse potencial que nós temos em nós e que estava adormecido. Então, não é o ritual que vai nos modificar, né? Não é os evangelhos que eu assisto, os passes que eu tomo, né? A água fluídica que eu bebi. Não, aquilo ali faz parte do poder curativo do nosso espírito enfermo, né? Mas a verdadeira prática do bem, ela está aqui no meu coração. Eu preciso tirá-la daqui e colocar em prática nas minhas atitudes diárias, nos meus pensamentos, que é uma fonte muito grande. Nós temos uma facilidade muito grande pelo pensamento entrar em padrões vibratórios tão difíceis, né? Então é a oportunidade de ouro que nós estamos tendo. Eu penso que nós, como espíritos encarnados, e aqueles que estão no plano espiritual ligados à Terra, estão tendo uma oportunidade riquíssima de ver a modificação do ser espiritual que habita em cada um de nós, nossa essência. E está aí, o momento está, a mesa está posta, né? Vejam quem tem olhos de ver, ouçam quem tem ouvidos de ouvir, né? Mas o importante é ouvir, entender e colocar mãos à obra, porque o campo de semeadura é rico, ele está aí. E lembra, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se hoje eu estou plantando o bem, se eu estou semeando a riqueza e o recurso que eu guardo no meu coração, né? O que eu estou semeando? Ou estou semeando a indiferença, o azedume, a reclamação, né? A indiferença pelo sofrimento do outro? O que eu estou semeando? Então nós precisamos lembrar, eu semeio o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória, né? Então vamos semear coisas boas, coisas que enobrecem o espírito, que o Cristo nos deixou através do seu ensinamento. Vamos colocar as mãos na obra do Pai. E esse momento ele é muito rico. E aquele que está no plano espiritual, com certeza, ele está sedento de voltar à Terra e compartilhar desse momento de transição que o planeta está passando e que nós estamos aqui vivenciando. Imagina quando nós desencarnarmos e reencarnarmos, se for permitido por Deus, aqui na Terra. Nossa, quanta coisa aconteceu naquela época do ano de 2020, 2021, né? Quanta coisa aconteceu, né? E quanta coisa boa transformou em nós, certo? Gente, o nosso tempo está terminando, né? Foi muito bom esse momento que nós passamos junto. Espero que eu tenha tido a oportunidade de trazer na nossa fala, um pouco daquilo que o Evangelho traz para nós, né? E que de alguma forma nos ajude também a refletir em nós, né? Aquilo que o Mestre espera que nós despertemos o nosso coração, ok?
Um grande abraço a todos e fica aqui a nossa certeza, né? Se é que a gente tem alguma certeza, um até breve, né? Até daqui a pouco a gente vai estar junto aí de novo, ok? Um grande abraço a todos e que o Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, ampare a cada um no seu reduto, onde estiverem, e que se está dedicando a esses instantes para enriquecer, vamos dizer assim, fortalecer o seu espírito, fica melhor, né? Então, até sempre. Um beijo e um abraço a todos.